Carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 1. Amém? O tema da pregação é a Deus ou aos homens. Paulo, apóstolo enviado, todos acharam? Amém? Paulo, apóstolo enviado, não da parte de homens, nem por meio de pessoa alguma, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dos mortos, e todos os irmãos que estão comigo às igrejas da Galácia. A vocês, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, do Senhor Jesus Cristo, que se entregou a si mesmo por nossos pecados, a fim de nos resgatar desta presente era perversa, segundo a vontade de nosso Deus e Pai, a quem seja a glória para todo sempre. Amém. Admiro-me de que vocês estejam abandonando tão rapidamente aquele que os chamou pela graça de Cristo para seguirem outro evangelho, que na realidade não é evangelho. O que ocorre é que algumas pessoas o estão perturbando, querendo perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós, ou um anjo do céu, pregue um evangelho diferente daqueles que lhes pregamos, que seja amaldiçoado. Como já dissemos, agora repito, se alguém lhes anuncia um evangelho diferente daquele que já receberam, que seja amaldiçoado. Acaso busco eu agora a aprovação dos homens ou a de Deus? Ou estou tentando agradar a homens? Se eu ainda estivesse procurando agradar a homens, não seria servo de Cristo. Irmãos, quero que saibam que o evangelho por mim anunciado não é de origem humana. Não o recebi de pessoa alguma, nem me foi ele ensinado, pelo contrário, eu o recebi de Jesus Cristo por revelação. Vocês ouviram qual foi o meu procedimento no judaísmo, como perseguia com violência a igreja de Deus, procurando destruí-la. No judaísmo, eu superava a maioria dos judeus da minha idade e era extremamente zeloso das tradições dos meus antepassados. Mas Deus me separou desde o ventre materno e me chamou por sua graça quando lhe agradou. Revelar o seu Filho em mim, para que eu o anunciasse entre os gentios, não consultei pessoa alguma. Tampouco subi a Jerusalém para ver os que já eram apóstolos antes de mim, mas de imediato parti para a Arábia e tornei a voltar a Damasco. Depois de 3 anos, subi a Jerusalém para conhecer Pedro pessoalmente e estive com ele 15 dias. Não vi nenhum dos outros apóstolos, a não ser Tiago, irmão do Senhor. Quanto ao que lhes escrevo, afirmo diante de Deus que não minto. A seguir, fui para as regiões da Síria e da Sicília. Eu não era pessoalmente conhecido pelas igrejas da Judéia que estão em Cristo. Apenas ouviam dizer, aquele que antes nos perseguia agora está anunciando a fé que outrora procurava destruir, e glorificavam a Deus por minha causa. Deus amado, que a tua palavra nos transforme, nos alimente, nos conduza, e que a minha vida, Senhor, diminua para que tu cresças nesse momento. Assim te pedimos, Senhor, em nome de Jesus, podeis assentar. Paulo já inicia aqui no versículo 1, né, como normalmente ele inicia as cartas dele, dando uma alfinetada, né? Ele fala assim: Paulo, apóstolo enviado, não da parte de homens, nem por meio de pessoa alguma, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dos mortos. Por que ele está frisando não enviado de pessoa alguma? Porque era questionado o apostolado de Paulo, porque quem eram os apóstolos? Eram os discípulos que andaram com Cristo e receberam o ministério diretamente de Cristo. Então, todo apóstolo é aquele que recebeu, eram aqueles 12 que andaram em intimidade com Cristo e receberam todo o evangelho de Cristo para pregar. E questionavam Paulo porque ele não andou com Cristo. Mas Paulo diz aqui, olha, eu não recebi de homens, eu recebi direto de Cristo, tal qual os discípulos que receberam direto de Cristo, eu recebi de Cristo por revelação. Então não foi de homem nenhum. Por isso que ele fala,
Paulo apóstolo, ele frisa sempre apóstolo, porque havia essa controvérsia, então Paulo tinha necessidade de defender o ministério apostólico dele. No versículo 6 e 7, ele diz assim: admiro de que vocês estejam abandonando tão rapidamente aquele que os chamou pela graça de Cristo para seguirem outro evangelho, que na realidade não é evangelho. O que ocorre é que algumas pessoas os estão perturbando, querendo perverter o evangelho de Cristo. O motivo da carta de Paulo está descrito nos versos 6 e 7, agora que eu acabei de ler, onde ele fala de um abandono da sã doutrina para viver um evangelho deformado. Então, Paulo ali, ele está se levantando, contra pessoas dentro da igreja que estavam pregando um evangelho diferente daquele que ele pregou. Um evangelho distorcido, um evangelho tendencioso, que não era o evangelho que verdadeiramente Paulo tinha pregado. Na verdade, ele falava de um contra-testemunho, porque nós somos testemunhas de quem? De Cristo. E o Cristo é o próprio evangelho. O evangelho é a pessoa de Cristo, no seu nascimento, no seu crescimento, na sua morte, ressurreição, na sua ascensão ao Pai. Então, nós somos testemunhas do evangelho de Cristo. E Paulo aqui fala de um contra-testemunho, ou seja, a gente receber algo e testemunhar algo diferente daquilo que a gente recebeu. E isso é um grande perigo na vida do cristão e na vida da igreja. E o contra-testemunho, ele pode ocorrer de diversas formas e por diversas razões. Mas eu quero falar nessa noite de 4 razões que nos levam a dar um contra-testemunho na nossa vida. A primeira delas, irmãos, é a falta de conhecimento da palavra ou interpretação equivocada da mesma. Se nós não conhecemos a palavra, a gente corre o risco de viver um evangelho distorcido da palavra. Porque eu preciso conhecer toda a palavra, não só de ouvir, mas de estudá-la, para que o meu testemunho ele seja verdadeiramente conforme a palavra, e eu não tenha que formar um evangelho pela minha cabeça, pensando coisas que eu ouvi numa pregação, em uma pregação ou outra, ou que eu li escrito em algum lugar. Não, eu preciso ter na minha cabeça a história da igreja e a história do evangelho no seu começo, meio e fim, para que eu não tenha na minha cabeça uma doutrina pinçada de coisas que eu ouvi, misturada com coisas que eu acho, envolvida com coisas que eu pratico. Então, o grande perigo do não conhecimento da palavra é ter uma interpretação equivocada, e isso vai levar a um contra-testemunho. E não é raro a gente ver cristãos, que dão contra-testemunho e quando são interrogados dizem: não, mas não é bem assim como você entendeu, eu interpreto de outra forma. Mas a nossa interpretação tem que ser conforme aquilo que foi pregado e não conforme aquilo que a gente acha. A interpretação nos é dada pelo Espírito Santo e pelas pessoas que são levantadas na igreja para fazer isso. A interpretação ela não é a critério de cada um interpreta como quer. A palavra de Deus não pode ser interpretada. A palavra de Deus ela está dentro de um contexto falando uma coisa específica. Por isso a gente tem que saber qual o contexto que a palavra foi pregada e foi escrito, para que a gente saiba realmente o que a pessoa que foi inspirada, seja apóstolo ou seja os profetas, o que realmente eles estavam querendo dizer, e não o que eu acho que eles queriam dizer. Nesse caso, o Espírito Santo pode incomodar o coração, pode falar através do nosso líder, falar através da própria palavra. De alguma forma, Deus pode vir a incomodar o coração de quem dá contra-testemunho por conta de não conhecer a palavra. Por isso, irmãos, que a nossa igreja ela prima pelo ensino da palavra, pela pregação do evangelho, o ensino da palavra. O curso do CETEB é dado gratuitamente, a gente não cobra nada, porque a gente vê que é uma necessidade. Você precisa saber as razões da sua fé. A nossa fé ela não é emocional, a nossa fé é uma fé racional também, ela se explica, ela tem explicação, ela é comprovada na palavra. Então, nós precisamos conhecer o quanto mais pudermos a palavra, porque
Quanto mais conhecemos a palavra, mais o nosso testemunho é fiel. Segundo ponto, submeter a palavra à opinião pessoal, submetendo Deus às nossas verdades, entre aspas, né? É aquela famosa resposta que a gente ouve sempre: não vejo nada demais, não penso dessa forma e isso não tem nada a ver. Quando a gente escuta isso, acende o sinal de alerta. Acende o sinal de alerta, porque isso aí é a porta para a pessoa agir conforme ela quer e não conforme a palavra está dizendo para agir. E isso, irmãos, tem sido um problema muito sério dentro da igreja, porque as pessoas ouvem a palavra e não confrontam a palavra com a sua vida, mas adaptam a palavra à sua vida. E isso é um grande erro. Quando a gente adapta a palavra à nossa vida, a gente vai dar um contra-testemunho. Porque, na verdade, a gente vai passar a palavra pelo crivo da nossa opinião, e a nossa opinião é limitada, falha e pecadora. Então, não tem como a gente dar um testemunho fiel do Evangelho de Cristo se a gente não permitir que a palavra nos confronte com os nossos pecados, com os nossos erros e com as nossas imperfeições. Mas, no mundo de hoje, dentro da igreja, muitos têm ouvido a palavra e criado uma caricatura do Evangelho que permite que ele viva com um pé no mundo e outro na igreja. Um Evangelho, como Paulo diz aqui, né, distorcido, que faz com que igreja e mundo caminhem tranquilamente e você possa ser cristão e mundano tranquilamente, porque a forma que você entende o Evangelho é perfeito. Dá certinho para você fazer as duas coisas. E a gente tem que acender uma luz aí também, porque o Evangelho é inimigo do mundo e o mundo é inimigo do Evangelho. E se o Evangelho que a gente tem aprendido, ele nos deixa em amizade com o mundo, dá para conciliar perfeitamente com o mundo, alguma coisa está errada. Porque o Evangelho sempre vai nos levar a um confronto com o mundo. Porque o mundo é inimigo de Deus e a verdade é inimiga das trevas, a luz é inimiga das trevas. O que nós pensamos, irmãos, é irrelevante diante da verdade. A gente não pode ter o orgulho de sentar num banco, ler a palavra de Deus, ouvir uma pregação, submetendo ao que eu acho. Não, ele está falando, a palavra está dizendo isso, mas eu não penso assim, não. A gente não pode ter orgulho e fazer isso, porque isso vai destruir a nossa vida espiritual. A gente precisa ter um coração aberto para falar o que essa palavra hoje quer me mostrar em relação à minha vida. A gente precisa pensar assim. A gente precisa ouvir a palavra dessa forma. Terceira razão, uma vida dupla que não estabelece alvos segundo o que Deus já operou em nós. Eu pregava no domingo de manhã sobre Paulo ensinando que nós devemos viver de acordo com aquilo que recebemos. O que ele estava dizendo com isso? A palavra de Deus, ela te confronta com o teu pecado. Nós, como libertos do pecado, temos que estabelecer um novo alvo na nossa vida, que é não praticar mais aquele pecado que a palavra nos revelou, e assim a gente vai vivendo de acordo com aquilo que recebemos de Deus. O cristão que tem vida dupla é aquele cristão camaleão ou 007, né? É um bom cristão dentro da igreja e é um bom homem, acho que do mundo, acho que lá fora, né? Ele tanto agrada lá fora ao ímpio como agrada dentro da igreja, é o cristão 007. O problema nisso é que Paulo escreveu aos Filipenses dizendo assim: não que eu já tenha obtido tudo isso ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo, pois isso também foi alcançado por Cristo. Na mesma carta aos Filipenses, no capítulo 3, ele diz antes, ele diz lá no 16, tão somente vivamos de acordo com o que já alcançamos, ou seja, eu não sou chamado a viver conforme o mundo, mas eu sou chamado a viver conforme aquilo que Deus tem me ensinado. Eu sou chamado a estabelecer alvos na minha vida que me levem a viver segundo aquilo que a palavra tem me mostrado, tem me apresentado. A cada pecado que a palavra revela, nós somos libertos e devemos estabelecer como alvo deixar esse pecado. E a vida dupla, irmãos,
A vida dupla, você vive lá fora e você vive aqui dentro muito bem. Você é um crente lá fora, camaleão, ou seja, você não confronta as pessoas para você não desagradar as pessoas, e você vive muito bem assim, né? Está na igreja, glória a Deus, até serve na casa de Deus, mas quando chega lá fora, ninguém sabe que você é cristão, porque você anda conforme os critérios do mundo. Porque, irmãos, a grande verdade é que nós temos que incomodar, sim. As nossas posições não vão ser simpáticas, às vezes nem dentro da nossa própria casa, não vão ser simpáticas, mas a gente tem que ser fiel a Deus. O bom testemunho só acontece quando a gente é fiel incondicionalmente a Deus. Doa quem doer, desagrade a quem desagrade, mas há um preço para fazer isso. E assim nós vamos à quarta razão, né, de nós, da igreja, muitas vezes dar contra-testemunho, que é não querer contrariar homens e acabar contrariando a Deus. É muito complicado contrariar pessoas, né? É muito complicado. Você, às vezes, no ambiente de trabalho, ou às vezes onde você está, você saber que você vai se posicionar como cristão e você vai botar todo mundo contra você. Você vai ficar marcado, você vai virar chacota, você vai ser perseguido, né? Você muitas vezes vai ser até odiado. Cristo falou isso, que a gente ia ser odiado por causa dele. Ninguém quer isso. O que nós queremos, na verdade, é onde a gente chegar, a gente ser bem-vindo, a gente ser aquela pessoa maravilhosa para todo mundo. Pô, esse cara é bacana. Ninguém quer ser alguém que contraria. Mas para sermos verdadeiramente fiéis a Deus, a gente vai, muitas vezes, adquirir até inimigos. Ainda mais que a gente vive num mundo hoje que as coisas estão ficando muito efervescentes quando se trata de vida cristã e ideologias. Paulo, no versículo 10 da leitura de hoje, ele diz: acaso busco eu agora a aprovação dos homens ou a de Deus? Paulo, mais do que ninguém, né? Ele era filho de fariseu, ele era soldado romano, era um homem conceituado socialmente, gozava de dinheiro, gozava de uma vida social boa e gozava de prestígio. Quando ele começou a pregar o evangelho, todo mundo se virou contra ele, ele virou perseguido e foi morto. Então Paulo diz, olha o que ele está dizendo: acaso buscou eu agora a aprovação do homem ou de Deus? Paulo não estava nem aí se ele estava fazendo inimigos ou desagradando, a fidelidade dele era Deus. Ser cristão camaleão para não confrontar pessoas e não desagradá-las e assim ficar bem com todo mundo. Né? Volta ao cristão camaleão, cristão 007, né? Aquele que está bem, ele é aquilo que o ambiente pede, então está sempre bem com todo mundo. Não importa que ele vá dar contra-testemunho, mas ele está bem com todo mundo, está bem na fita com todo mundo. Esse é o cristão camaleão, e creio, irmãos, muitos cristãos vivem dessa forma, não são poucos, não. O problema é que não temos como agradar a luz e a trevas. Se agradamos às trevas, não somos servos de Cristo, pois o Evangelho nos leva ao confronto com as trevas. Exemplo disso na prática, né? Se você é cristão, eu já falei sobre isso aqui. Pastor, eu vou à festa na casa da minha família, eles bebem, você tem que ir à sua família. Né? Diferente de você ir numa festa de pessoas que não são da sua família, você sabe que é um ambiente que vai ter bebedeira, coisas que não condiz com a nossa vida cristã, e você frequenta essas festas. Isso é errado. Mas se é na casa da sua família, você tem que ir. Você não vai abandonar a sua família, mas você tem que ter um comportamento cristão. E quando a festa for na sua casa, que todo mundo saiba que não vai ter bebida, porque você é cristão. Então, nós somos chamados, isso é não dar contra-testemunho. Não é chegar a sacomer, né, pastor? Esse danado desse sabe como é que é. Não, eu sou cristão, mas a família não é, e eles gostam de uma cervejinha, eu vou fazer a festa, tem que agradar. Isso é contra-testemunho. Isso é contra-testemunho.
Na minha casa não tem festa com bebida, e vem pessoas na minha festa familiares que gostam de beber, mas já sabem que quando vai lá que não vai ter, já sabem disso. Não tem. Eu não vou dar contra-testemunho para ficar bem na fita com ninguém. A grande verdade, irmãos, e a gente tem que ter isso sempre no coração, é que a gente tem que ser fiel a Deus, porque Ele nunca vai faltar. Se a gente achar que está fazendo bem ser fiel a homem e virar as costas para Deus, os homens são falhos. Os homens não têm a fidelidade de Deus e um dia vão te deixar, mas Deus nunca vai te deixar. Então seja fiel àquele que verdadeiramente é fiel. Né? O bispo Primaz, ele sempre fala isso para nós pastores. Ele falou, tolo é o pastor que quer agradar a igreja. Porque a igreja nem sempre fica, a igreja é um trânsito. Alguns ficam sim, outros entram, outros saem, mas Deus vai estar sempre ali. E Deus é que faz a diferença. Então, se você não for fiel a Deus para agradar as pessoas, você vai tirar a mão de Deus de cima da igreja, e a igreja vai ruir, porque quem sustenta a igreja é Deus. Então, a nossa fidelidade tem que ser a Deus. E creio, irmãos, eu já tive que desagradar pessoas por posicionamentos. Porque não só eu tenho que respeitar o Evangelho e seguir o que está na palavra, como eu devo obediência aos meus líderes. Então, eu estou aqui, mas eu sigo uma confissão de fé da igreja, eu não posso pregar nada diferente do que está na confissão de fé da igreja, né, que é a doutrina da Igreja Cristã de Nova Vida, como sigo um estatuto também que eu tenho que respeitá-lo. Se eu tenho o nome ali Nova Vida e pertenço à aliança das igrejas cristãs de Nova Vida, eu tenho que me submeter às autoridades da igreja e tenho que respeitá-las. E muitas vezes eu já saíram pessoas daqui porque discordaram, ficaram chateadas com o que eu fiz, e eu estava fazendo tão somente o que eu tenho que fazer. Não é eu que queria, mas eu estou me submetendo à palavra de Deus e estou me submetendo à igreja. Porque eu não sou o líder da igreja, eu não sou o primaz da igreja, eu sou um pastor da igreja que estou submetido ao colégio de bispos e ao bispo primaz. Então, eu já desagradei muita gente com isso, mas eu vou permanecer fiel, porque eu não vou perder nada em ser fiel a Deus. Não vou perder nada em ser fiel a Deus. Então, a gente precisa ter esse cuidado, porque se a gente descuidar, a gente começa a abrir concessões. Ah, não, mas vamos fazer isso sim, porque, afinal de contas, se eu não fizer, a pessoa vai ficar chateada, eu vou arrumar um problema. É só uma concessãozinha, né? Que problema vai ter isso? E assim a gente vai abrindo brecha, assim a gente vai abrindo porta para vir outras coisas depois. Porque a fidelidade, ou ela é fidelidade ou não é. Não tem meia fidelidade. Então, é fidelidade ou não é. Então, a gente precisa, né, entender que nós somos chamados a dar testemunho do Evangelho, testemunho de Cristo. Ah, mas o que tem a ver a doutrina e o estatuto com o Evangelho? É uma autoridade, toda autoridade estabelecida tem que ser respeitada, e isso é bíblico. Eu não tenho como dizer que eu sou uma testemunha de Cristo e do Evangelho se eu estou desobedecendo a autoridade da minha igreja. Não posso. Então eu tenho que ser fiel em todas as coisas. E dessa fidelidade, irmãos, eu não abro mão. Não posso abrir mão disso. Versículo 15, mas Deus nos separou desde o ventre materno e nos chamou à sua graça. Tem muitas passagens na Bíblia que falam de Deus separando desde o ventre materno. É por essa razão que nós não podemos aceitar aborto, a legalização do aborto. Ah, mas até tantos meses não é um ser. Mas a palavra diz que mesmo antes de ser gerado, Deus já tinha escolhido. Quem somos nós para tirar a vida, né, de alguém que Deus já conhece, mesmo antes de ser gerado, conhece pelo nome e já chamou dentro do seu propósito? Quem somos nós para fazer isso, né? Só um parênteses, né? Então ele diz, quando lhe agradou revelar o seu Filho em mim para que eu o anunciasse entre os gentios. Não consultei pessoa alguma, né? Então o testemunho de Cristo, ele não está sujeito ao parecer humano, né? Ninguém pode dizer, ah, não, eu acho que tem que fazer dessa forma ou daquela. A Bíblia na igreja é uma autoridade, não é uma ferramenta. Né? Então, eu não posso usar a Bíblia aqui para, como é que se diz, para eu poder
acobertar ou fundamentar o que eu quero fazer. Se o que eu quero fazer não está conforme a palavra de Deus, eu não posso pensar nada da Bíblia para defender uma ideia minha que não tem nada a ver com a Bíblia. E muitas vezes isso é feito. As pessoas tiram um versículo do contexto para dizer que aquele versículo está mandando a pessoa fazer o que a Bíblia diz para não fazer. Porque tira o versículo do contexto e ele passa a dizer uma outra coisa que ele não está dizendo. E muitas vezes a gente escuta isso. Muitas vezes. Mas a palavra de Deus, ela é autoridade dentro da igreja. Então, amados irmãos, esse evangelho que a gente anuncia não é de origem humana, é origem divina, e esse evangelho tem poder. E o contra-testemunho é algo muito sério, Ele pode levar, a pessoas que não são cristãs a rejeitar a igreja para o resto da vida. E a gente cansa de ouvir isso, lá, e é cristão. A pessoa cria uma repulsa contra a igreja, cria uma ideia errada da igreja, porque vê coisas erradas feitas pelo cristão. Se você for ver o que as pessoas pensam da igreja evangélica no Brasil, não condiz com a realidade da igreja evangélica, mas condiz com a realidade da igreja que está sendo apresentada a eles. A igreja de mídia é exatamente o que estão dizendo que a igreja evangélica é, mas não é a verdade sobre todas as igrejas evangélicas. E isso é contra-testemunho. E o contra-testemunho também pode levar quem está dentro da igreja a sair. Eu já vi muito isso. Eu estava na igreja, mas me deparei com essa situação, saí. Não que seja certo, você não está na igreja por causa de pessoas, é por causa de Cristo. Mas um contra-testemunho pode fazer até aquele novo de caminhada se perder. Então isso é algo muito sério, Porque o que Jesus disse? Se alguém fizer tropeçar um desses pequeninos que creem em mim, seria melhor que fosse lançado no mar com uma grande pedra amarrada ao pescoço. Olha o que Jesus fala lá em Marcos 9:42. Aquele que faz alguém tropeçar é melhor que amarrasse uma pedra no pescoço e se lançasse ao mar. Então, o testemunho cristão é algo muito sério, irmãos. E não duvidem, a igreja convive, com essa situação. Pessoas que vivem na igreja, mas que quando você vai olhar a vida pessoal da pessoa, você fala, puxa vida, eu não acredito, eu tenho pregado tanto sobre isso. E a gente precisa estar atento a isso, para que essas coisas não vão entrando na nossa vida. A grande verdade, irmãos, é que a palavra de repreensão, ela é de grande utilidade na nossa vida, E o evangelho, ele confronta mesmo, porque o evangelho é a verdade e áreas da nossa vida que tem que ser confrontado. E um pastor, ele tem esse triste trabalho, de às vezes ter que chamar uma ovelha para falar, olha, você está errado nisso, mas o pastor ele não faz isso de uma forma pessoal. Não é pessoal isso, ou o problema dele não é com a ovelha, mas o problema dele é com o pecado. O pastor ele tem por obrigação estar atento à caminhada da igreja, para alertar aonde está havendo erro, aonde está havendo situações que precisam ser corrigidas. É o papel do pastor. É muito chato fazer, mas a gente tem que fazer, é o nosso papel. Assim como todo líder dentro da igreja, ele tem o direito e o dever de repreender quando alguém está agindo de forma errada, que não está dando um contra-testemunho. Tem que fazer isso, é obrigação, não é uma recomendação, mas tem por obrigação. Se é líder, tem que fazer isso. E se for necessário, tem que levar o pastor. Mas a gente tem que ter o cuidado de caminhar em santidade e não ser tolerante com situações de pecado. Lembrando, a gente não está contra o pecador, a gente alerta para o pecado para que a pessoa se santifique e a gente vá crescendo junto. Um dia é um que precisa, outro dia é outro, e a gente vai se ajudando, a gente vai se santificando. Esse é o objetivo, não é apontar erro de ninguém para destruir, mas isso é necessário. Nós vamos, dia 10 de novembro, lançar o nosso Manual dos Trabalhadores, e nesse manual a gente vai colocar alguns pontos ali que terão que ser observados por quem trabalha na igreja. Não é para desanimar ninguém, mas é para que a gente caminhe segundo a vontade de Deus e trabalhe em conformidade com a vontade de Deus. São pontos essenciais para a vida de um levita na casa de Deus e que precisam ser observados.
né? A gente não pode fazer o trabalho na casa de Deus como a gente faz um trabalho lá fora, porque Deus não recebe nada que não seja consagrado. Então a gente precisa observar algumas coisas, né? Esse tempo que eu estou aqui na igreja, ainda não tive, né? Ainda não tinha chegado esse momento, agora chegou. Eu creio que tudo é no momento certo de Deus, e Deus agora levantou essa necessidade de nós tratarmos, né, a questão dos levitas da igreja, o trabalho da igreja, como deve ser feito ou não, para que a gente caminhe junto, a gente tenha uma forma uniforme de trabalhar, considerando algumas coisas essenciais e básicas para o trabalho na igreja, que serão observadas. Então, isso é necessário. Para quê? Para que o nosso testemunho seja cada vez maior, para que o nosso testemunho seja cada vez mais autêntico e cada vez mais fiel à palavra de Deus. Amém? Louvado seja o teu nome, Senhor. Seja engrandecido o teu nome, Senhor, seja adorado e glorificado por toda a eternidade. Obrigado, Senhor, por esse alimento, corpo e sangue, que nos renova espiritualmente nesse momento, que nos leva, Senhor, à santidade, nos leva, Senhor, a reencontrar o centro da Tua vontade em nossas vidas. Obrigado, Senhor, porque pela Tua palavra nós somos libertos e santificados, e pelo Teu sacrifício da cruz somos reconciliados, e pelo Teu Espírito, Senhor, recebemos poder para viver na santidade. Guarda as nossas vidas de todos os perigos, mas sobretudo, Senhor, nos livra de todo o mal. Abençoa nossas famílias, abençoa nossa vida, abençoa a Tua igreja. Que a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre nós, sobre nossas famílias e sobre toda a igreja, e permaneça para sempre. Amém. Vamos em paz, que o Senhor nos acompanhe. Amém.